Povo de Deus, a paz do Senhor, começando mais um podcast Conectados com Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus aqui por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui meditando na Sua palavra e também compartilhando a todos vocês, meus irmãos em Cristo, meus amigos, meus parentes, um pouco mais a palavra do nosso Deus. Também quero agradecer a todos vocês, meus irmãos em Cristo, meus ouvintes, que tiram um momento do seu dia para estar aqui ouvindo uma palavra, ouvindo uma mensagem de Deus para o seu coração. A palavra que nós iremos meditar em hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 14. João, capítulo de número 1, verso de número 14. A palavra, ela nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus sempre quis habitar com o ser humano. Mas o pecado, que é aquilo que desagrada a Deus, distanciou hoje, nos distanciou dele. Hoje lemos que depois que os israelitas foram presenteados com os mandamentos, nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 25, no verso de no 1 ao 9, depois que eles foram presenteados com os mandamentos, Deus ordenou que trouxessem ofertas para construir um tabernáculo, uma tenda, A lista dos itens é extensa e são muitos os detalhes que viriam mais adiante sobre como ele deveria ser feito. Com isso, Deus estaria mais próximo do seu povo. Ele não precisava da tenda, mas o povo precisava de um lugar. Assim, para não ficar confuso sobre onde Deus estaria. O desejo de Deus é expresso no verso 8, Farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, Tudo isso foi feito como Deus ordenou. Uma lista, que Deus ordenou para que para que fosse feito, os tabernáculos, todos os detalhes. Mas por causa da dureza do coração das pessoas, Deus foi deixado de lado, mesmo estando tão perto de nós. Muitos continuaram tomando decisões e tendo atitudes próprias, o que geralmente terminava em desgraça. Então, o que fazer? O que fazer então? Deus tomou uma atitude drástica. Podemos assim dizer, uma atitude drástica, enviando o seu filho a este mundo. Vejamos o versículo em destaque, A palavra bíblica habitou, lá no verso de número 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Traduzido, essa palavra traduzida literalmente ficaria tabernaculou-se, montou sua tenda de acampamento, ou seja, já que não foi suficiente para o ser humano ter uma tenda que representasse a presença de Deus, ele decidiu vir pessoalmente até nós. Deixou a sua glória eterna para, entre aspas, acampar em nosso meio. De maneira que agora, quando olhamos para Jesus, vemos o próprio Deus. Meus irmãos, que Deus é esse? É um Deus de amor, que não poupou esforços para dar seu Filho e oferecer vida eterna a todo aquele que
crer na morte de Jesus e entregar a sua vida a Ele. João 3,16. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. As referências às tendas não terminam por aqui. Em Apocalipse, capítulo de número 21, no verso 3, né? A parte B do versículo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 3. Somente a parte B do versículo vai nos dizer assim. Apocalipse 21, no verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Ele continua: Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. Se ele já habita em sua vida, essa promessa é para você também. Deus tem mais interesse em se relacionar conosco do que nós se relacionar com Ele. Deus não poupou, não mediu esforços ao entregar o seu Filho para essa reconciliação com o ser humano, essa reconciliação com o homem que já tinha perdido essa intimidade com Deus. Eu acho muito lindo em Gênesis, quando em todo virar da tarde, Deus descia no jardim e conversava com Adão. Assim como você conversa com seu irmão, com seu parente, conversava. Eu acho muito lindo isso. E também eu acho muito lindo quando Deus os expulsa do jardim. Vemos ali Deus livrando o homem, pois se ele comesse do fruto que não era para poder comer também, o pecado seria um pecado eterno. Não teria mais como eu posso dizer, não teria mais salvação para o homem. Não teria mais jeito para o homem. Mas a atitude que Deus teve em expulsá-los do jardim foi um livramento. Assim como Deus nos concede livramentos diários, ali já começou Deus livrando o homem da condenação eterna, do pecado eterno. E ao conceder o seu Filho, Jesus Cristo, abrindo esta porta da salvação em Cristo Jesus, a graça manifestada em Cristo Jesus, nos concedendo aquilo que nós, seres humanos, não merecíamos, que é a salvação. Tudo está feito. O brado na cruz do Calvário, o brado está consumado, tetelestai, está consumado. A obra da redenção foi consumada na cruz. Apesar de
algumas seitas dizerem por aí que não foi consumado, mas a Bíblia ela é inerrante. A Bíblia ela é infalível. Há quem diga que a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. Se a Bíblia, se o próprio Jesus disse na cruz que está consumado, quem é você para distorcer aquilo que Jesus disse, em dizer que a obra dele não foi consumada na cruz do Calvário? Quem é você? Quem você pensa que é para distorcer aquilo que saiu da boca do próprio Cristo? E foi consumado. Hoje nós temos esse acesso, o acesso que pelo pecado tinha sido destruído, tinha sido interrompido. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos esse livre acesso diretamente com o Pai, diretamente com Deus, em Cristo Jesus. Hoje nós temos esse relacionamento, hoje nós podemos desfrutar dessa intimidade com o próprio Pai. Cristo se entregou, Cristo morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele, a vida eterna. Claro que no cenário atual que nós estamos vivenciando, né, esse contexto mundano, muitos se rejeitam esta mensagem, muitos rejeitam a Cristo, muitos traem a Cristo, muitos negam a Cristo, mas não nós. Ainda há remanescentes que perseveram, são perseverantes a esta palavra, são perseverantes a esta mensagem, são perseverantes a Cristo, são perseverantes. O que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 3, no verso 10? Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora. Glória a Deus. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se manter perseverante, se manter firme, apesar de as lutas, as tribulações da nossa vida, as aflições virem, mas não estamos isentos de passar por aflições, não estamos isentos de passar por algumas dificuldades. As pessoas de fora imaginam, por nós sermos cristãos, nós estamos isentos de passar por aquilo que eles passam também, por dificuldades, por necessidades. Mas nós temos aquilo que eles não têm, que é o Espírito Santo em nós. A graça que nos sustenta, a misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossas vidas. A oportunidade, a chance de nós se mantermos, a chance de nós estarmos de olhos abertos, respirando,
vivenciando dia a cada dia, glorificando, adorando, exaltando o nome do nosso Deus. E sem se envergonhar desse evangelho, sem se envergonhar desta mensagem. Em Romanos, capítulo, o apóstolo Paulo, ele é bem, ele diz bem assim, no verso 16 do capítulo 1, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa mensagem que nós carregamos, o evangelho, esse evangelho que alcançou você, esse evangelho que me alcançou, não podemos sentir vergonha disso, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não do incrédulo, mas de todo aquele que crê nesta mensagem. O que você tem feito? O que você tem feito para espalhar esse evangelho? O que você tem feito em prol do reino de Deus? O ID está em nossas mãos. O ID Jesus deixou em nossas mãos para nós anunciar esse evangelho. Não distorcido, mas biblicamente. Não se envergonhar dessa mensagem. A graça manifestada em Cristo para se viver o Evangelho, para se viver o Evangelho, para se pregar o Evangelho, exige de nós, primeiramente, obediência. Obediência. Segundo, renúncia. Renúncia. É renunciar nossas vontades, nossos desejos, renunciar nossa carne, renunciar ao pecado, abrir mão disso e seguir obediente à palavra de Deus, seguir obediente à vontade de Deus, pois a própria palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, ouvindo esta mensagem, ou você também que está aqui frequentemente ouvindo as mensagens, feche seus olhos nesse momento. Quero estar orando por você. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que adentramos diante da Tua santa e poderosa presença, Pai, para agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meditando na Sua palavra, e essa oportunidade também que o Senhor me concede de estar aqui falando da Sua mensagem para todos aqueles que desejam ouvir esta mensagem. Pai, para esta ouvinte, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando nesse momento, no seu dia a dia, na sua semana. Eu não conheço as necessidades, as dificuldades que essa pessoa está passando, mas eu creio que Tu és um Deus forte e poderoso para suprir tudo aquilo que essa pessoa necessita nesse momento. Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de renovo, Tu és um Deus que transforma, Tu és Deus que batiza no Espírito Santo. Tu és poderoso, Tu és Deus. O Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. O Senhor é aquilo que não somos. Tu és Deus que cura, que liberta, que salva, que renova. Glória a Deus.
Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando nesse momento, mas, Pai, adentra nesta vida agora, em nome de Jesus. Renova, restaura, liberta, para a glória do teu santo e poderoso nome. É em nome de Jesus que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus diariamente vos abençoe.